Queridos, eu já quero chamar aqui o evangelista Adelso para estar ministrando sobre as nossas vidas, né? Pregando a palavra de Deus, ministrando a mensagem. Glória a Deus, evangelista Adelso. Enquanto isso, continue nesse espírito, nesse sentimento de adoração, de louvor ao nosso Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Evangelista Adelso. Meus queridos, a paz do Senhor. É uma alegria estar mais uma vez com todos vocês para juntos cultuarmos ao nome do Senhor. Alegria poder estar na nossa casa para cultuar a Deus nesse dia comemorado como o Dia dos Pais. Quero externar aqui a minha gratidão. Deus abençoe o pastor, nosso presidente, pastor Josué Gouveia, pastora Simone Gouveia, que nos deu essa oportunidade de estar aqui falando um pouco de Jesus. Deus abençoe o pastor Charles, pela sua intercessão e sempre orando por nós. Toda esta amada igreja. Queridos, antes de ministrar a palavra, eu pedi para o pastor Josué Gouveia, para eu apresentar aqui o meu livro, esse aqui, Os 5 Altares de Abraão, conhecendo os passos do ícone da fé. Eu falo sobre promessa, o que é promessa, porque algumas promessas se cumprem, porque algumas promessas não se cumprem. Eu falo sobre o propósito da nossa existência. Você não é fruto de um aborto mal feito, você não é fruto de um estupro, você não é fruto de um plano indesejado, nem de um descuido do teu pai ou da tua mãe. Se você existe, você é fruto da vontade de Deus e Ele tem um propósito específico para você na terra. Eu estou vendendo ele a R$40 e o propósito de eu estar apresentando ele aqui é porque eu quero comprar o meu notebook. Eu coloquei no meu coração de comprar o meu notebook. Eu escrevi só na mão, e depois eu pedi, eu acho, o computador do pastor Paulo da pastora Raquel, e eu digitei, eu escrevi um novo livro, Porque Sou Pentecostal, o mover sobrenatural através das línguas espirituais. Também escrevi à mão, e eu quero adquirir o meu notebook para escrever e sempre armazenar os conteúdos nele. Então, se você adquirir um livro, você vai estar investindo no meu ministério e me ajudando neste propósito, neste projeto. 170 páginas, R$40, no final, deixa Deus te usar. Olhe para alguém que está do teu lado direito ou esquerda, dê aquele sorriso Colgate, aquele sorriso de orelha a orelha, diga assim: deixa Deus te usar. Compra um para mim. Se ele sorriu é de Deus, se fechou a cara, repreende em nome de Jesus. Brincadeira, querido. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 22. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 22. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 3. Deus abençoe a minha esposa, Jane Pires, e a nossa bebê Axar. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 22, versículo 1 e 2 em 3, diz o texto sagrado: E aconteceu depois destas coisas que Deus provou Abraão e lhe disse: Abraão, e ele diz: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá,
e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã, selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Amém? Se alguém puder me ajudar aqui com o teclado aqui, deixa Deus te usar, vaso. Na unção de Davi. Queridos, olhe para cá. É o que Deus tem para falar conosco. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram contra Deus, Deus não queria perder o relacionamento com o ser humano. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 3, versículo 21, que Deus mata um cordeiro, levanta um altar, tira a pele deste cordeiro e cobre a nudez de Adão e Eva. Segundo alguns estudiosos, dizem que ali foi o primeiro altar que Deus levantou em demonstração que sem derramamento de sangue não teria remissão, justificação e a presença de Deus novamente ao homem. O que era um altar? Altar nada mais era do que, pastor Josué, pedras uma em cima da outra, lenha em cima das pedras, e um animal, de preferência um cordeiro, tocavam fogo e esta fumaça subia até as narinas de Deus e Deus se agradava, Deus descia no ambiente. Toda vez que Deus olhasse do céu e visse um altar dentro dos requisitos estabelecido por ele, ele entendia que alguém estava o invocando e ele precisava descer no ambiente para se manifestar. A vida de Abraão é uma vida de altar. Se você olhar a vida de Abraão, desde o início até o final, Abraão levanta altar. Altar aqui no contexto do Antigo Testamento é culto, dependência, adoração, gratidão, é renúncia. Altar era buscar a presença de Deus, era demonstrar um culto de gratidão e reverência ao Senhor. Abraão, o grande personagem da fé, como é que este homem consegue conquistar o coração de Deus a ponto de o próprio Deus chamá-lo de meu amigo? Como ele conquistou esta intimidade, esse nível de intimidade, de ter esta amizade com Deus, com o Senhor, com o Todo-Poderoso? Há um processo. A Bíblia diz que Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Deus faz então 7 promessas, promessa de bênção. Deus diz primeiro: Abraão, eu far-te-ei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, Abraão, eu engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Se você observar, Deus está dizendo: Abraão, para que tenha estas 7 bênçãos concretizadas sobre a tua vida, primeiro, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais. Observe que o nível de renúncia vai se estreitando. Sai da tua terra,
contexto geográfico, território, cultura onde Abraão habitava vai estreitando. Sai da tua parentela, família, tribos, amigos, vai se estreitando, e sai da casa de teus pais, Abraão, vai se estreitando. Sabe que eu aprendo que quanto maior o nível de renúncia, maior o nível de intimidade. Quanto mais se estreita o nível de renúncia, mais se estreita o nível de intimidade. Se você pode dizer para alguém aqui nesta noite, diga: se você quer intimidade com Deus, relacionamento com Deus, então renuncie, estreite a tua renúncia do pecado, do mundo, do sistema, porque quanto mais renúncia, mais intimidade, mais presença, mais a glória, mais graça, mais unção, mais poder de Deus. Estou sentindo Deus neste lugar. Abraão é o homem da fé. Abraão, eu vou te abençoar. Eu acho interessante que na caminhada de Abraão, ele teve dúvida, porque dúvida não bloqueia a fé. Paulo diz em Romanos capítulo 4, versículo 20, ele não duvidou por incredulidade. Dúvida é natural, pastor Lucas. Dúvida faz parte da caminhada no processo do plano e do projeto de Deus. Dúvida é humano. Davi teve dúvida, José teve dúvida, João Batista teve dúvida. João Batista viu Jesus. João Batista declarou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu o Espírito Santo em forma corpórea descer sobre ele. Ouviu nitidamente uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas quando João Batista estava preso, no final do seu ministério, ele chama um dos seus discípulos e diz assim: vai lá, pergunta para o Nazareno, pergunta para o Galileu, se é ele mesmo, ou devemos esperar outro. No momento de aperto, de angústia, vem a dúvida. O que não pode existir, e que é contrário à fé, é a incredulidade. Porque na incredulidade você está dizendo: o que ele falou, ele não pode cumprir. O que ele disse, ele não é capaz de realizar. Querido, aprenda uma coisa: tudo que Deus falou, tudo que Deus fala, e se você andar no plano e na direção daquilo que ele prometeu, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir a palavra. Cumpre a palavra. Isaac nasce. Abraão está feliz, está em festa. Mas sabe que existe uma coisa? O coração de Abraão não está mais no altar. A vida de Abraão é uma vida de altar. Mas agora, quando a bênção chega, a principal bênção, que era um filho, era Isaac, o coração de Abraão não está mais no altar. O coração de Abraão está em Isaac. Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Quantos filhos Abraão tinha até aquele momento? Quantos filhos? 2, Ismael e Isaac. Mas olha Deus dizendo: me dá o teu filho, teu único. Por que único? Porque Deus sabia que o coração de Abraão não estava em Ismael. O coração de Abraão, pastora Simone, estava em Isaac. Então Deus queria que o coração de Abraão voltasse para onde? Para o altar. Jesus diz em
Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Deus sabe disso. O problema não é a bênção. O problema é para onde a bênção vai levar o teu coração. Por isso que muita gente não dá para ser abençoado. Por isso que muita gente não dá para prosperar. Por isso que muita gente não dá para enriquecer. Por isso que muita gente não dá para conquistar muitas coisas na vida. Por quê? Porque senão o coração não voltará mais para Deus, mas para a bênção. Deus nos dá a bênção, não para que o coração esteja apegado à bênção. Deus nos dá a bênção para que o nosso coração permaneça a Ele, a Ele, a Ele, grato, 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 exaltando a Ele. Abraão, me dá o teu filho. Deus estava pedindo o melhor. O melhor. Nós somos assembleanos, eu sou assembleano desde quando me entendo por gente. E sempre ouvi uma frase, pastor Josué. Quando alguém tem alguma oportunidade, alguém chega assim de não sei cantar, mas como é para Deus. Não sei pregar, mas como é para Deus. Não sei orar, mas como é para Deus. Subentende-se nesta frase que a pessoa está dizendo: não tem muita coisa, não vale muita coisa, então eu vou dar para Deus. Subentende que a pessoa está oferecendo o pior, o que sobrou. E Deus, Ele não recebe sobra ou o pior. Ele dá o melhor, mas exige de nós o melhor. O que foi que Ele deu de melhor? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que Deus deu, Ele deu o melhor. Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 32, Ele deu o seu filho, como também nos dará com Ele todas as coisas. Paulo está dizendo, Ele deu o melhor, Ele deu tudo que Ele tinha, Ele deu o melhor, e exige de mim, de você, o melhor. Quem vai oferecer o melhor? Quem vai oferecer o melhor para Ele? Ofereça o melhor. Aquilo que você tem de melhor, ofereça. Davi deu o melhor para repreender a praga lá de Jerusalém. Quando ele foi comprar um território na região de Araúna, Davi não quis de graça. Davi diz, não, para Deus tem que ter preço, tem que ter o melhor. Eu vou pagar 50 ciclos de prata para fazer um altar e oferecer ao meu Deus. Maria, no capítulo 14 de Marcos, quando ela foi ungir Jesus, ela ungiu com o melhor perfume de nardo puro. Nardo puro, querido, alguns estudiosos dizem que era das montanhas da Índia. Era uma planta que eles tiravam. E sabe quanto valia? Valia um ano de salário. O salário hoje está quanto? Multiplique aí por 12. Era o perfume. Aí Maria pega e derrama sobre Jesus. Alabaxo, eu estou sentindo a presença de Deus. Judas e alguns discípulos criticam e dizem, que desperdício, poderíamos juntar aí e dar a cesta básica para os pobres.
Aí Jesus se levanta e diz: ei, para de criticá-la, ela está preparando o meu corpo para a sepultura, e ela fez o que podia. O melhor não é o que você não pode, o melhor é que está nas suas condições, é aquilo que Deus já te entregou, aquilo que Deus te deu. Como assim, pregador? Não sei cantar, mas vou preparar o melhor. Não sei pregar, mas vou preparar o melhor. Não sei orar, mas vou preparar o melhor. Por quê? Porque é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Quem vai preparar o melhor? Lembra da viúva pobre? Ela pega tudo que ela tem, é o melhor dela. Jesus aponta os outros dando o que tem, as suas riquezas. E Deus diz assim: quem deu mais? Jesus pergunta: quem deu mais para os discípulos? E os discípulos dizem: foi ela. Por quê? Porque ela deu tudo. Porque na entrega, Deus não quer uma entrega de qualquer jeito. Deus quer uma entrega que vá do seu coração, que vá uma parte sua. Deus nunca vai aceitar algo, oferta, trabalho, qualquer coisa que nós façamos para o reino, que não vá uma parte nossa, que não vá uma parte do entregador, porque a intenção de Deus não é propriamente receber a oferta, mas receber o coração do ofertante. Então aquilo que você diz: não vale nada lá em casa, não vai resultar em muita coisa, eu vou entregar. No reino de Deus não tem resultado, não tem recompensa, não tem fruto, mas algo que vai. Isso aqui valia alguma coisa, isso aqui daria para comprar alguma coisa. Este meu tempo aqui eu poderia fazer muita coisa, mas eu estou fazendo para Deus. Vou ficar orando aqui, intercedendo, vou participar do NCE, da escola dominical, dos cultos, dos trabalhos. Deus no céu está olhando, é o melhor, é o melhor, é uma parte dele, é uma parte dele, tem recompensa. Dá teu filho, teu único filho. Abraão leva Isaac. Segundo alguns estudiosos, dizem que Isaac tinha 33 anos nesse tempo, porque tipificava Cristo, que nesta idade seria levado também ao altar da cruz. Então não era uma criança, mesmo que fosse um menino, uma criança, mas Isaac não subiu forçado no altar. Imagine o coração de Abraão. Esse é o filho da promessa. Esse é de quem Deus disse que faria uma grande nação. E agora ele está pedindo para eu entregar. O que é que eu farei para ele? Vamos imaginar, vamos pensar aqui, Abraão conversando com Isaac. Isaac pergunta assim: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, o fogo, cadê o cordeiro? Aí Deus olha para Abraão, olha para Isaac e diz: Deus proverá. Deus proverá. Eu fico imaginando o diálogo de Abraão com Isaac. Abraão dizendo: meu filho, o Deus que te prometeu, que te fez nascer, a tua mãe ainda estéril, eu com 75 anos de idade, com 100 anos, você nasceu, Ele que te prometeu, agora Ele está te pedindo. Eu não entendo porquê, eu só confio. E o escritor aos Hebreus declara que Abraão confiava tanto, que acreditava que até depois de morto, Isaac ressuscitaria. Isso que é fé, isso que é confiança. Aí Abraão diz: eu não estou entendendo, mas ele me pediu e eu não posso negá-lo. Aí Isaac diz: tudo bem, papai,
já que ele me pediu, eu acredito nas suas palavras. Isso é que é acreditar num pai, acreditar numa mãe, conseguir adquirir aquilo, as experiências que já teve com Deus. Aleluia. Olhe para cá, para você entender. Eu sou de uma família de 9 irmãos, 6 mulheres e 3 homens. Nesse tempo não tinha televisão. O meu pai abandonou a minha mãe, deixou ela grávida na 9ª filha, minha irmã caçula Clarice. Fugiu com outra mulher, 3 anos depois morreu para lá. Antes de morrer num acidente de carro, as pessoas que viram os últimos momentos dele no hospital dizem que ele clamava pela família e pedia para os crentes orarem por ele. Eu acredito que Deus teve misericórdia, pastor João Ataídes, porque apesar de tudo a minha mãe orava muito por ele e amava também muito ele, porque depois da partida dele, ela não quis mais ninguém. Conversei com ela hoje. Mas pensa numa pobreza miserável que a gente viveu. Quando a minha irmã caçula nasceu, um casal de classe média olhando para a minha mãe, vendo a situação de pobreza, disse assim: Iracema, me dá essa menina para a gente criar. Iracema é o nome da minha mãe. Você já tem 8. A minha mãe, sempre com um tom de confiança, olhou para aquele casal e disse assim: assim como Deus me ajudou a criar estes 8, vai me ajudar a criar esta também. A minha irmã caçula nasceu, os vizinhos na época, vendo a situação de pobreza, de miserabilidade, diziam assim: os homens se envolverão com drogas, serão delinquentes, serão marginais. As mulheres serão meretrizes, prostitutas, nunca terão vida, nunca terão família. Foram tempos complicados, mas eu sempre via a confiança da minha mãe. Quantas madrugadas, pastor Charles, eu acordei e vi a minha mãe de joelhos dobrados, dizendo: Senhor, me ajuda a cuidar dos meus filhos, protege a minha casa. Quando era criança, quando eu acordava, você sabe que criança não quer saber se tem ou não tem, quer saber que coma. Eu dizia: mãe, o que é que nós vamos comer hoje? Ela sempre tinha 2 frases em mente. Ela dizia: meu filho, Deus proverá. E a outra é: a graça de Deus. Se eu fosse te contar os testemunhos, as experiências de milagre que eu presenciei na minha casa, eu passaria a noite toda aqui contando dos milagres. Mas para encurtar, os 9 filhos nunca se desviaram dos caminhos do Senhor. E eu, o 7º da casa, estou aqui dizendo que Deus cuida, Deus sustenta o órfão, a viúva, o pobre, aquele que ainda confia nele, Ele está cuidando. Quem acredita que Deus cuida, levanta a mão e manda glória para Ele. Se você pode, diga para alguém que está do teu lado: Ele está cuidando. Diga assim: Ele sabe o que faz, Ele sabe o que promete. Abraão conseguiu passar a mesma fé que ele recebeu de Deus para Isaac. Eu estou sentindo Deus neste lugar. Abraão prepara. Ele tinha que dar o golpe com o cutelo. Era assim um ritual para matar a vítima. Isaac aceita, sobe no altar, tudo está preparado. Abraão levanta o cutelo para bater, para dar o golpe fatal. Deus do céu brata e diz: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei
sei que tu temes a Deus. No original hebraico diz que foi preciso o anjo pegar na mão de Abraão para ele não cumprir o propósito. Veja como Abraão estava determinado para obedecer ao Senhor. Fique de pé. Fique de pé adorando a Deus. A questão não é você entender. A questão não é você conhecer de tudo, de toda a trajetória. A questão é você obedecer. Porque quando você obedece, a bênção sempre virá. A bênção sempre vai acontecer. Eu posso chamar aqui o ministério? MVN? Deixa Deus usar vocês. Estou sentindo a graça de Deus. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, não faças isso. Por quê? Porque eu sei que o teu coração voltou para o altar e tu temes a Deus. E Deus diz, olha o que eu acho interessante. Deus diz assim: olha, Abraão, para onde, Senhor? Olha, o cordeiro já está amarrado. Sabe que eu aprendo, Pastor Charlie, quem é obediente, o cordeiro era uma representação da bênção, porque ia substituir Isaac. Sabe que eu aprendo que quando a obediência está no coração do crente, a bênção vai ficar amarrado do teu lado. Não tem como a bênção fugir. Deus vai amarrar. Deus vai amarrar a bênção, porque você está no caminho da obediência, e Deus se agrada de um coração obediente. Eu quero saber entre nós se existe alguém que ainda não é crente, ou está desviado do caminho do Senhor, foi convidado nessa noite para estar aqui, e Deus está dizendo para você: o caminho da bênção é o caminho da obediência. O caminho da bênção é o caminho do altar. Eu te convido nesta noite. Cadê a primeira pessoa? Pergunte a alguém que está do teu lado, direito ou esquerdo. Pergunte para ele, pergunte para ela, se já se entregou no altar de Deus. É Isaac, Deus que te chama. Ele está te chamando para o altar. Você foi consagrado desde a tua infância. O altar te chama nesta noite. O altar te puxa nesta noite. O altar está te atraindo nesta noite. Deus está dizendo: para acontecer as coisas, tem que vir para o altar. Pode cantar, pode cantar. Deus te chama. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, na escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele se importa com você. Ele está te chamando. Compreende o seu caminhar. Ele está te chamando. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi uma montanha
tuas mãos. Estende as tuas mãos. Eu não sei se tem um filho distante da casa de Deus, distante do altar. Eu não sei se é o marido, a esposa, um neto, uma neta, um sobrinho, um amigo. Eu quero que você apresente ele agora. Eu quero que você apresente ele agora. Feche os teus olhos. Espírito Santo, enquanto eu oro nesta noite, enquanto eu apresento este ou esta que está distante do altar, mas existe um pai aqui, existe uma mãe, existe um tio, uma tia, um amigo, um avô, uma avó, que apresenta ele agora. Ele não foi gerado, ela não foi gerada para ir para o inferno, foi gerado para ir para o céu. Vai ao encontro dele ou dela agora. Envia anjos, batalha, Senhor, e que haja testemunho neste altar do que o Senhor está fazendo nesta noite. Faz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome. Oh, aleluia, glorifique, exalte o nome do Senhor Jesus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó também é o teu Deus. Ele não desiste de você. Oh, aleluia. Você, ele compreende. Eita Deus, Nunca vi uma montanha. aleluia. Ele não desiste de você. Tem cordeiro na tua vida. O cordeiro está na tua vida. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tem dois entregando a sua vida para Jesus. É o Richard e o Kaique. Richard e Kaique. Glória a Deus, querido. Viu como Deus não desiste de você? Deus não desistiu do Richard e nem do Kaique. Estenda as suas mãos para cá, querido. Deus, aqui está o Richard, Senhor. Está, Senhor, o Kaique, Senhor. Sustenta ele, Senhor, nas tuas mãos. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Escreve o seu nome no livro da vida. Eles estão aqui se rendendo aos teus pés, reconhecendo, Deus, a tua graça, se dobrando e se rendendo aos teus pés, ó Pai. Deus, cobre eles com teu sangue, purifica a sua alma, torna eles um novo homem, Deus, para a glória do teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda, exalta o nome do Senhor. Aleluia. Podeis assentar, querido. Eu quero aqui voltar a direção ao nosso presidente. Estava atendendo uma das nossas congregações, voltou. Estava desde quinta-feira no Mato Grosso. Pensa, irmão, calor, dentro do carro frio, saía fora, calor, mas esteve ali, né, atender as nossas igrejas. Bem-vindo, meu presidente. Queridos, a paz do Senhor. 5 minutinhos nós já encerramos o nosso culto. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Adelso. Pastor Adelso, que tem sido uma bênção. Os irmãos na saída ali, abençoe a vida dele, tá? Adquirindo o livro do pastor Adelso. Deus abençoe.